Vamos começar. Pessoal, boa noite. Então, muito bem-vindos aí à primeira live do Mercas na plataforma hebraica Nossa Casa. Hoje eu tenho dois convidados bem legais. Vou primeiro apresentar aí o Mercas, tem gente que não conhece, então vou compartilhar minha tela para fazer uma apresentação breve aí do Mercas. Então, o Mercas começou em 2015, tá? É uma iniciativa da Hebraica, da CIP e do Fundo Comunitário. Então, com a missão de fornecer aí um ambiente propício para o empreendedorismo, para a inovação, tá? Como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica para a sociedade brasileira. Então, a gente tem um espaço de coworking que fica dentro da Hebraica. Então, é um espaço agradável, o pessoal trabalha lá, são 20 lugares, tem algumas empresas instaladas lá. Então, a gente faz cafés, tem um happy hour ali com os empreendedores. A gente faz eventos também do Mercas, então a gente usa o espaço da Hebraica, tem os teatros, tem os salões, então eventos relacionados a empreendedorismo, inovação, áreas de negócio, incubação de startups, então tem uma lista aí de startups que já foram incubadas pelo Mercas, cursos, capacitações que a gente oferece também, que gente que nos procura, ou que a gente vai atrás e procura oferecer para todos os membros. Mentorias, a gente tem uma rede de mentores bem legal. Hackathon, um grupo de investidores anjos. A gente tem a viagem para Israel, ano passado foi a primeira, para conhecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação em Israel. O programa de aceleração, que é um programa bem legal, ano passado foram 5 startups aceleradas. Tá, então aí tem uma lista de algumas startups incubadas, as aceleradas do ano passado, e os coworkers que estão hoje instalados ali no Mercas. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então é isso. Então, a ideia aqui dessa live hoje veio do Eduardo e foi muito bem-vinda para a gente pensar aí juntos um pouco sobre tudo que está acontecendo, como que isso reflete no mercado financeiro, nas startups, em inovação, quais as consequências e quais os aprendizados disso. Então, são dois feras aí, o Caetano e o Eduardo. Acho que já podem entrar aí para participar, isso aí. Então, bem-vindos. Boa noite a todos. Fala, Caetano, amigo de longa data. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos do Mercas e obrigado a todos que estão assistindo aí também. Então, deixa eu pedir só para vocês se apresentarem, quem quiser começar aí, contar um pouco quem é, o que faz. Eduardo fala um pouco da X8 e Caetano fala um pouco da Cavive. Quer começar, Caetano? Bom, tá bom, começa agora. Obrigado, Eduardo. Bom, eu sou o Caetano Jesus. Eu hoje ocupo a função de diretor de desenvolvimento na Cavive Ventures. Cavive Ventures é um fundo de investimento que prioriza impacto, busca investir em empresas aí que ajudem a sociedade, ajudem as pessoas a melhorar a qualidade de vida em projetos aí inovadores. E hoje ali a minha função principal é gerar o pipeline, a manutenção do pipeline, um processo de onboarding, né, que é trazer a empresa para dentro do nosso ambiente, entender mais a nossa cultura, fazer com que ela seja bem acolhida ali, que se encaixe bem no portfólio, a estruturação da governança e, né, um relacionamento regular com elas, fazendo um processo aí de nutrição no dia a dia, para que ela desenvolva, que é para isso que a gente está ali, né, para isso que a gente investe nessas empresas, né. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. A Cavive Ventures hoje tem 12 empresas, mais ou menos. Eu falo mais ou menos porque a gente sempre tem algumas que a gente, às vezes, acrescenta no portfólio, deixa visível ali na internet. Às vezes, a gente acaba, por questões aí de tempo, algumas ficam de fora, mas, enfim, a gente tem hoje perto de 12 empresas. E a gente está, desde 2017, praticamente, né, trabalhando no investimento e no fomento dessas empresas inovadoras e disruptivas aí para o Brasil, para ajudar o Brasil, que é uma das nossas missões aí. Muito bem. A X8 Investimentos, eu sou sócio da X8 Investimentos. A gente é uma gestora que foca
em empresas de middle market no Brasil, fundadas, lideradas por empreendedores excepcionais. Então, são empresas que já estão num estágio mais avançado do ciclo, validaram seus modelos de negócio. E como o Caetano, a gente foca também no impacto social e ambiental que essas empresas possam trazer junto com o retorno financeiro, né? Então, a X8 hoje, ela nasceu de uma fusão do que foi a área de impacto e middle market da Performa Investimentos, com uma outra gestora, a BR Opportunities, as duas tendo nascido mais ou menos na mesma época, em 2009, e com essa vocação para o impacto, para o propósito, para o middle market, né, e com o foco no empreendedor. E esse é o terceiro fundo em comum aí que a gente está começando a investir agora, e temos olhado aí para temas de economia circular, logística reversa do plástico, para a parte de inclusão financeira, para a parte de serviços, e principalmente serviços aí sendo prestados pelo público de mulheres que eventualmente são donas de casa, que não trabalhavam. A gente está olhando para a alimentação funcional, para diversos temas, né? E muito animados com o potencial aí que a gente acredita que vem depois da crise, para um Brasil que é feito de pequenas e médias empresas e tem um potencial de crescimento muito grande. A gente também tem um foco aí, um olhar para inovação, para tecnologias que possam permitir que esse impacto aconteça, né, e seja aumentado. Legal, aí, obrigado pela apresentação. Vou aí começar com as perguntas que a gente preparou, indo direto um pouco ao assunto, né? Então, eu queria saber aí, na visão de vocês, qual que é o impacto da pandemia, tá, no mercado de capitais, no mercado de investimentos em inovação, de venture capital. Como que vocês enxergam aí o impacto? Ô, Eduardo, vamos fazer um revezamento? Você começou eu comecei a última, começa essa agora e eu te acompanho aí. Maravilha. Olha, Tá bom? acho que combinado, obrigado, Caetano. E acho que o que a gente tem visto, tem sentido, a gente conversou um pouquinho também, é que é natural que todo mundo espere um pouco para primeiro entender o que está acontecendo do ponto de vista do investimento, né? Então, num primeiro momento, o investidor se retraiu um pouco para entender quanto tempo a pandemia ia levar, para onde os impactos iam acontecer, e, ao mesmo tempo, quem tem empresas investidas passou a atuar muito junto, né, dessas empresas investidas para orientar principalmente aquelas empresas que já estão no portfólio, a ajudá-las na melhor maneira de navegar, né? Então, esse foi o primeiro passo. Nesse primeiro passo, o foco foi ajudar as empresas a privilegiarem o caixa que está lá, né, cuidar muito bem dele, saber que talvez nos próximos 12, 18 meses o ambiente vai ficar um pouco mais difícil. Então, o que é realmente o core, onde priorizar, cuidar do time dentro dessas empresas, que é o mais importante, né? Então, e entender como esse time iria trabalhar à distância e priorizar o relacionamento com os principais clientes de cada investida, que são a razão de ser dos negócios, né? Então, esse foi um primeiro movimento. Feito esse movimento e entendido um pouco como essa dinâmica vai funcionar e como cada empresa reagiria, onde seria mais fácil ou mais difícil para cada uma, agora o mercado de capitais, os investidores estão começando a olhar para oportunidades, né? Quer dizer, jogar na ofensiva, onde podem ter oportunidades na crise, que setores estão ganhando, que setores estão com mais dificuldade, novos modelos de negócios
que começaram a surgir dentro do próprio portfólio para cada uma das empresas e que vão perdurar, né, passar pela crise e vão ser novas fontes de receita e que merecem agora ser apoiados, né? Então, acho que a gente está entrando nessa etapa, né, de agora de procura das oportunidades depois dessa primeira fase de talvez cuidar do portfólio das empresas e de priorizar as ações. Pelo menos foi o que a gente sentiu um pouquinho. Não sei se o Caetano tem uma experiência similar. Bem nesse sentido, bem nessa linha. A gente conversa bastante, a gente fala muito aí. A gente também parou para olhar para dentro de casa. Eu acho que a gente está passando por um momento atípico. Muita gente fala aí fora do tal do ambiente VUCA, volátil, incerto, e a gente acabou de passar, ou estamos passando por esse momento. Então, o que você tem que fazer? Normalmente você para, olha para dentro de casa, não dá para ficar resolvendo tudo ao mesmo tempo. O Eduardo foi muito feliz na fala dele. Você vai olhar para o que está dentro de casa, o teu portfólio. Como é que você consegue ajudar as empresas, os empreendedores, a passar por uma situação que ninguém passou, nem nós, nem eles, nem ninguém. Então, o que a gente teve que fazer, que a gente tem que fazer até hoje, estamos fazendo, esse é o nosso papel durante esse momento, é tentar ajudar como puder, como a gente pode. A gente tenta também, como o Eduardo mencionou muito bem, fazer com que o caixa seja preservado, que a gente também contribua com ideias, de repente com novas, né, testando ali novas hipóteses, novas oportunidades, e alguns deles, por exemplo, eles chegam para a gente hoje e internalizaram, né, olharam mais para dentro um pouquinho, e de repente até no meio desse ambiente turbulento que a gente está vivendo, acabam encontrando oportunidades e melhorias dentro dos próprios processos, né? Então, a gente segue essa mesma linha. A gente acabou internalizando, a gente acaba que, no final da história, fica que você tem que resolver o que é mais urgente e mais crítico, senão pode não ter depois, né? Então, você tem que olhar para o que está lá, é preservação, é buscar ajudar quem precisa de ajuda, é buscar assessorar quem precisa desse assessoramento, desse apoio, e depois a gente pensa um pouco no que vem e começa, assim, a olhar para as oportunidades que estão sobre a mesa, tá? Então, a visão é a mesma, é muito parecida, eu acredito que para muita gente aí que trabalha com investimento, com venture capital e tudo isso, é muito nessa linha também, a nossa visão foi muito parecida. Agora, claro, agora vem a fase de olhar para frente e olhar quais são as oportunidades dado o contexto que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um contexto diferente. Então, como é que você olha para isso e o que vem depois? A gente agiu da mesma maneira, a gente seguiu olhando para dentro, para depois, né, parar, olhar para dentro de casa, olhamos para dentro de casa, e agora é a hora de olhar para frente também, olhar para o mercado e ver aí quais são as oportunidades que tem sobre a mesa para serem aproveitadas aí e alcançadas. É esse o nosso posicionamento também. Legal, eu acho que é interessante que vocês falam das duas coisas, né? O olhar para dentro no primeiro momento, mas também olhando para as oportunidades que surgem, né? Então, eu queria saber quais são as oportunidades, né? Onde vocês acreditam que estão essas oportunidades, né? Para onde vocês estão olhando? Primeiro, eu queria contar uma interna que aconteceu para a gente. No começo da pandemia, né? A gente achou, né, na X8 que a gente ia ter mais tempo livre, né, e disponível, e que a gente iria trabalhar menos, né? Então a gente resolveu disponibilizar algumas horas nossas para fazer uma mentoria gratuita, né, para empresas, e a gente abriu para mentores também. A gente teve assim uma procura super grande, até mais de mentores para doar seu tempo, né, e também de empresas. Esse programa acabou sendo, assim, acabou dando super certo, e ele virou depois também um programa de conteúdo com entrevistas. Então, para a gente isso foi uma surpresa do ponto de vista de atuação, e na verdade a gente acabou, como todo mundo, né, não trabalhando menos, acho que de casa a gente acaba trabalhando mais, né? Mas verdade. De todo jeito o programa ficou, então foi uma coisa assim que foi uma novidade e uma oportunidade que surgiu,
e que permitiu que a gente atuasse assim. Do ponto de vista de oportunidades do mercado, a gente tem visto aí tendências, né, tanto do e-commerce aí crescendo bastante, então tudo que vem na cadeia, né, de logística, de suporte a essa compra remota, que mesmo as pessoas que não estavam tão habituadas agora estão vendo que é fácil de fazer, né? Quer dizer, não, e bens que antes não eram talvez comprados com tanta frequência passam a ser mais comprados. A gente vê na parte de saúde, né, a questão de telemedicina toda que foi regulamentada provisoriamente, que a discussão vai ficar aberto ou não vai ficar aberto, mas acho que está dando tão certo, né, que talvez a visão seja de que vai continuar. A parte de educação, quem tem filho em casa, acho que aprendeu rapidamente a se adaptar à tecnologia e viu que as crianças também se adaptaram e muita coisa veio para ficar, outras não, né? A experiência vivencial da escola precisa estar lá, mas a tecnologia se aprimorou muito. Então, acho que assim, essas são algumas áreas que a gente pode ter oportunidades de reforçar depois, quando tudo isso passar. Né? Eu passo aí para o Caetano pontuar aí em cima também. Obrigado, Eduardo. A gente tem, olhando oportunidades internas, né, olhando um pouco para dentro de casa, eu estava esses dias com um dos nossos empreendedores, e ele estava me falando, Caetano, que legal, né, a gente, nesse momento, claro, tem todo esse entorno complexo, difícil, mas eles pararam para olhar para dentro de casa, para ver o que dava para melhorar, e eles me sinalizaram que o lado da venda digital dele, do e-commerce deles, eles conseguiram estruturar, conseguiram fazer com que uma linha que vendia, mas não vendia, né, como eles achavam que poderia vender, hoje está mais perto do que eles acreditam. Então, no final da história, o que foi lá, naquela frase que muita gente fala, né, e conhece, não é o mal que veio para bem, mas uma oportunidade que foi usada de tomar um tempo, de investir um tempo, olhar para dentro, olhar para os processos e perceberam que aquela linha de uma venda digital do seu e-commerce, ela está praticamente estruturada, ou ela está melhor estruturada, falando mais certo aí, né? Então, assim, essa é uma oportunidade que a gente olha dentro de casa. Muitas outras empresas nossas, elas olharam para dentro de casa e reforçaram seus e-commerces, melhoraram seus processos, tomaram esse tempo, investiram esse tempo em melhorar a estrutura dentro de casa, fazendo o máximo e o melhor que podiam com os recursos que tinham em mãos, né? Porque recursos novos, vendas novas, muitas empresas acabam diminuindo, mas, né, melhoraram muita coisa dentro de casa. Isso é um tipo de oportunidade interna. A gente tem outros casos, eu estava esses dias, não é do nosso portfólio, mas estava falando com um empreendedor aí que a gente conversou e tem conversado, e eu achei bem interessante, uma fala que eu guardei, né, ele falou, olha, a gente tem um tipo de serviço de automação e melhoria de processos, né, e eles foram convidados por uma prefeitura do norte-nordeste, para ajudar no monitoramento da cidade. A tecnologia deles, eles perceberam que dava para usar com uma outra finalidade. Então, a oportunidade que surgiu no meio de um momento tão estranho, né, tão complexo, as pessoas estão aprendendo a aproveitá-las, né? Isso vale para o nosso portfólio, vale para o meu, acredito muito que vale para o do Eduardo aí também. E agora, falando um pouco de mercado, eu acredito muito que essas empresas que ajudam outras, né, a se desenvolver nesse processo de digitalização, o Eduardo falou muito bem, saúde, a gente tem também, a gente acredito muito nessa questão da alimentação saudável, as pessoas que vêm aí com essa necessidade, percebem que vão ter que mudar hábitos, mudar paradigmas, às vezes, né, então tem muito negócio aí de oportunidade orientado para solucionar os problemas que a gente está vivendo, que podem ter bastante êxito lá na frente, é o que eu penso, né? Essa é a minha visão, é nesse sentido. Legal, surgiram problemas novos, né? Acho que foi uma adoção muito rápida para o home office, e os problemas que alguns já existiam, mas foi muito rápido, então fica a pergunta, né? A gente vai adotar aí algumas soluções, e quais ficam, né? Algumas vão ficar, provavelmente, e outras também não vão ficar. E tem o lado oportunidade e tem também o lado crise, né? A gente vai entrar aí numa recessão. Então, se alguém puder comentar, algum de vocês, tem esse lado recessão também, tá? Então, como que vocês enxergam? Se vocês estão investindo em novas empresas, estão buscando novos investimentos agora?
Quais são as perspectivas diante de um cenário de recessão? Eduardo, começa. Bom, então, enfim, a gente continua com os nossos processos, a gente continua, a Cavive, ela continua com seus processos normais, a gente sempre vai olhar a oportunidade, quer olhar a oportunidade sempre com muito carinho. Eu acredito que, na verdade, o que muda o Eduardo falou muito bem aqui agora, né? A gente é pego de surpresa, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. Acho que poucas pessoas poderiam imaginar alguma coisa como essa, né? Então, a primeira reação que você tem é parar, tentar entender, se organizar, tentar se adaptar. Eu acho que você vem para um processo de adaptação, ajuste, e quando você vai se ajustando, vai se adaptando, vai conseguindo lidar com aquilo e se defender, entre aspas, daquilo, você começa a pensar, e você começa a se planejar de novo, o que muda na minha cabeça, o que vem pela frente com recessão ou sem recessão, essa é a minha visão, ela é particular, é que talvez o contexto que a gente está vivendo, ele tem uma influência maior nas decisões, entendeu? Então, você está vivendo um contexto diferente, está vivendo um momento não é mais volátil, mais incerto mesmo, é um momento que você tem, talvez, muito mais dúvidas do que você tinha há 6 meses atrás. Então, é muito difícil você dizer, não, eu tenho todas as certezas, o processo de investimento ele é igualzinho, ele é assim, ele é assado, ele tende a considerar muito mais informações para ele se tornar mais inteligente, para ele se tornar mais robusto, mais qualificado, ele tende a levar em considerações muito mais informações, tende a considerar mais o contexto também. Agora, como tudo na vida, como a história, né, do ser humano, ele vai se adaptando, ele vai mudando, ele evolui, ele avança. Então, o investimento ele vai continuar. De um jeito ou de outro, as empresas, os fundos de investimento vão continuar investindo. Só que o contexto que se vive, o contexto que vem pela frente, ele vai ser levado em consideração. Então, para mim, a Cavive, ela continua fazendo a prospecção, a gente continua olhando empresas, a gente continua olhando empresas com muito carinho. É claro, só que hoje você senta ali com todo mundo, a gente sempre fez isso nunca foi diferente. Só que agora você tem um pouco mais, calma aí, o contexto é diferente, a gente não pode tomar decisão. Talvez o tempo possa mudar um pouco, a velocidade com que a gente decide, não que seja mais lento, mas a gente vai fazer uma coisa, né, você vai levar muito em consideração o que está acontecendo, né? A gente vai ter que aprender um pouco com toda essa história e tentar colocar um pouco desse aprendizado no tempero ali das análises que a gente faz. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que vem, na minha cabeça, pelo menos na minha visão, o que vem pela frente anda por aí, anda nesse sentido. Tá. Você acha que já tem alguns aprendizados agora ou a gente precisa esperar mais um pouco para tirar as lições? A tua pergunta é muito legal, eu gosto muito dessa pergunta. Eu acho que aprendizado tem desde o primeiro dia, né? Eu lembro que quando eu saí do escritório, a gente se despediu ali, despedi do meu chefe falou, vamos ter que ficar aqui uns dias. Né? Ninguém imaginava que a gente ia ficar 3 meses em casa, né? Aí agora você tem que se adaptar ao escritório, ao remoto, a fazer reunião com, né, daqui a pouco passa alguém atrás de você, abre a porta, fecha a porta, os aprendizados já estão em todos os lugares. Já tem empresa que eu acredito muito que ela vai sair depois dessa abertura, depois do que vem, ela vai sair muito na frente. Então, as pessoas estão colhendo, estão acumulando esse conhecimento e já estão transformando esse conhecimento em experiência, em aprendizado, em um planejamento ágil, que eu acho que isso também vai ser uma coisa que vai pesar muito. Elas vão sair muito na frente, Ariel. Tenho certeza que muita gente já aprendeu muita coisa. Acho que tem lições aí, o Eduardo vai falar, se não vai falar, eu tenho certeza que ele sabe que vai ficar lição para muita empresa. É empresa grande, é empresa pequena, é empresa média, é startup, é empresa com mais ou menos tempo aí de existência, mas as lições já existem, tem muita lição a ser aprendida e é aprendida já, e já tem muita gente que já está canalizando isso, consolidando e vai usar com certeza de agora para frente. Tenho certeza absoluta. Eu concordo bastante com a visão, né, e com a colocação do Caetano, e assim, a gente está investindo, né, a gente, né, a X8, a Cavive, o investidor de Venture Capital e de Private Equity é um investidor de longo prazo, né, e todo longo prazo vai ter crise. Claro que essa é uma crise excepcional, mas ela vai passar, né. Então, no longo prazo, as pessoas elas vão continuar comendo, elas vão continuar tendo necessidades, enfim, sociais,
de educação, de culturais, né? E durante a crise elas mudam, né? Agora, tem aquele ditado que fala que quando a água desce, né, você vê quem realmente sabe né, lidar e resolver com os problemas ou não, né? E isso vale para os dois lados. Então, nesse momento de crise, fica muito claro para o fundo quem é aquele empreendedor que tem sangue nos olhos, que partiu para frente da crise, para liderar o próprio time, para resolver problema, para ser criativo, que foi proativo, tomou as medidas certas e fica muito mais claro identificar quem é o cara que vai ganhar, quem é esse cara que realmente vai resolver qualquer tipo de problema, inclusive sobreviver uma pandemia dessa, né? E do outro lado também é verdade. O empreendedor, ele fala, pô, quem é o fundo que no meio dessa crise está lá comigo e não me abandonou, teve lado a lado, está resolvendo o problema junto, né? Não é o meu problema, é o nosso problema, né? E a gente já tem assim, esse tipo de interação agora com os empreendedores, e hoje mesmo ligou um para a gente e falou, olha, acabou de acontecer esse problemão aqui, o cara não quer renovar, né, o nosso aluguel e deu 60 dias para a gente sair, assim, no meio da pandemia, né? Como é que a gente vai resolver isso, né? E aí a questão também da gente saber se posicionar e falar, não, olha, a gente está aqui, a crise vai passar e nós somos teu parceiro, e para ele também passar o recado de que a gente vai estar no longo prazo. E então aí essas oportunidades surgem, né? De identificar realmente aquele empreendedor que é excepcional, que vai fazer a diferença, que está sendo criativo, e também, assim, obviamente, do ponto de vista prático, a questão das avaliações, elas voltam um pouco mais para os fundamentos, né? Então, não significa investir descontado ou pagar barato no investimento, acho que não é disso que a gente está falando, mas aquela situação de valuations que às vezes a gente olhava e falava, putz, mas isso aqui não para de pé, assim, o cara tá louco, né? Quer dizer, num momento de crise, as pessoas voltam para o básico, para os fundamentos. Isso também é uma coisa boa, né? Porque reequilibra um pouco. Então, acho que esses são alguns pontos aí complementares à análise do Caetano, que foi super bacana. Olá, eu tava no mute aqui, então, legal. Você fala aí um pouco do apoio dos empreendedores, né? Eu queria saber o que vocês olham numa investida, o que você olha numa startup, no empreendedor, quais são os critérios? Tá, Eduardo. Eu acho que, assim... Obrigado, Caetano. Obrigado. Eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar nessa, uma coisa que, assim, seria o Caetano pensou nisso também em primeiro lugar, assim, primeira coisa é o time, é a pessoa do empreendedor, né? Assim, um bom empreendedor com uma má ideia, ele dá resultado, né? Um empreendedor mediano com uma boa ideia provavelmente não vai entregar aquilo que você precisa. Então, assim, o time é o principal sempre, né? A resiliência, a tenacidade, a visão de equipe, a liderança, a capacidade de atrair talentos, isso acho que é número 0, né? E depois, obviamente, tem que entender coisas como, putz, qual o tamanho do mercado desse cara, né? Quer dizer, ele está resolvendo um problema gigante para um mercado do bairro, ele está resolvendo um problema gigante para um mercado global, né? Ou ele está resolvendo mais um problema, né? Aí o que ele está fazendo, né? Assim, é realmente diferente, né? Tem mais gente que vai fazer isso ou não, tem barreiras, assim, mais gente vai conseguir entrar nesse mercado muito rápido ou não. Então, assim, finalmente, né? E eu sei que o Caetano pensa muito assim, então não querendo me antecipar, mas aí eu passo a palavra para ele, a questão de economics mesmo, né? Assim, vai dar lucro alguma hora esse negócio, né? Ou é uma ideia que vai crescer como ideia? A parte de unit economics, né? De saber se a receita menos a despesa sobra
alguma coisa lá no final, durante, né, a fase de crescimento, sempre vai ser importante para ser olhado, né? Acho que esses são alguns dos elementos aí que a gente olha. Obrigado, Eduardo. Sempre com excelentes considerações. Fica bem. Eu quase não tenho nada para acrescentar. Eu acho que ele falou muito bem mesmo. Eu acho que 70%, eu acredito, a gente sempre tem um dilema ali interno bem saudável dentro da Cavive, que eu acho muito legal. Quantos por cento é o grau de importância do empreendedor, né? A gente já achou que fosse perto de 90%, a gente já achou que fosse 60%, enfim, a gente acredita que a peça mais importante da engrenagem inteira é o empreendedor, é o time, tá? Não adianta você dar carro bom para piloto ruim, porque não vai dar certo, e dar piloto... assim, o piloto, ele faz acontecer, ele conduz, ele é a parte mais relevante de todo o processo. Mas, é claro, não adianta também você dar um excelente carro de rally para o cara andar num autódromo de Fórmula 1, entendeu? Então, você tem que ter também um mercado interessante, né? Para a gente lá dentro, sendo bem direto, bem objetivo, o time, o quanto esse time é bom. O Eduardo colocou pontos aqui atrás muito legais, né? O quanto ele é capaz de transitar por um período como esse e pensar em novas iniciativas, pensar em novos caminhos, de repente, num momento como esse, achar uma nova linha de receita, que é muito difícil, mas muita gente encontrou e muita gente está encontrando, entendeu? Se colocar num momento desse, buscando uma oportunidade, conseguindo achar uma oportunidade, não sendo oportunista, isso é muito importante também, entendeu? Então, o time, no final da história, ele faz acontecer, é quem faz acontecer. E você acopla a isso tudo um bom mercado, né? Tem estudos por aí que dizem, pô, legal, por que uma startup falha? Porque ela criou um produto que o mercado não tinha necessidade, né? Aí não tem time que resolva. Então, quando você tem um time bom, você tem um produto bom e você tem um mercado bom, eu acrescento pouca coisa. Aí você vai olhar os unit economics e a coisa tende muito a parar de pé, né? Só um mercado como vários que a gente mencionou aqui, como o Eduardo falou aí, saúde, tanta dificuldade, ou tanta oportunidade, melhor dizendo, que a gente tem para a saúde, tanta coisa para resolver. A gente tem um hábito de conversa nossa ali, de tentar buscar mercados mal servidos ou não servidos, entendeu? Quantas coisas a gente tem para atender dentro não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, assim, pessoas boas, um mercado interessante, um produto bom e um unit economics íntegro faz muita diferença. Isso tem um potencial, sempre tem um potencial bom, sempre é alguma coisa que a gente vai olhar com todo carinho. Pluga a inovação aí, mais alguns outros critérios, e você tem sempre um produto atraente, sempre alguma coisa que a gente quer olhar com muito carinho. Essa é a minha visão. Legal. Eduardo, quer acrescentar? Então... Olha, eu acho que nós dois olhamos um ponto que está subjacente na nossa conversa, e o Caetano tocou de mercados não servidos, né? A questão do impacto que a gente vai entregar, que é uma variável, né, que hoje em dia ela está começando a ser melhor medida, né? Já tem maneiras de discussões. Tá bom, mas o que é impacto, né? Impacto é o que eu acho, impacto é o que eu quero, né? Então tem já bastante trabalho aí por trás que permite a gente falar, não, olha, o impacto social pode ser assim, 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 eu estou incluindo gente da base da pirâmide, eu estou aumentando renda para quem tinha uma renda menor, enfim, do lado ambiental, eu estou poluindo menos, né? Eu estou tratando água, estou gastando menos recursos, e 100% do portfólio da Cavive e da X8 são empresas que têm externalidades positivas do lado social e ambiental e que a gente mede também. Então, nem sempre isso é óbvio, e muitas vezes para o empreendedor isso está começando a vir para o mercado também, porque tem mais fundos de impacto começando a fazer esse trabalho, e não são coisas incompatíveis, né? Todo mundo fala, putz, o cara cuida do social, então ele não vai ter retorno financeiro. Pelo contrário, né? Se a empresa cresce, quanto mais ela cresce, mais retorno
financeiro ela vai ter e mais impacto ela vai tá criando, porque a base é muito maior. Então, são coisas que andam junto, né? Então, isso para as duas casas aí, né? Para a Cavive e para a X8, também é um critério de análise super, super relevante, super importante, né? Que seria aí, se alguém puder me explicar melhor, o investimento e impacto social, tá? Em algum negócio que tem as externalidades positivas que você falou, Eduardo. Essa que é difícil, eu deixo para o Caetano começar. Tá bom, Eduardo, obrigado. Eu vou ser muito simples, eu vou tentar ser muito simples aqui, numa visão que eu adoro, né? Eu gosto dessa visão, a visão do Rafael. O Rafael é um cara super simples, no sentido direto, pragmático, e tem uma visão fantástica disso. Ele fala, cara, se você tem um produto ou um serviço que faz de uma maneira consistente e recorrente a vida de alguém melhor, isso já é impacto. Isso já é impacto. E se eu pudesse traduzir tudo isso em uma frase, a gente tem uma empresa dentro do portfólio que é, sabe, uma empresa bacana, que a gente tem muito orgulho de ter. Eles fazem um kit que transforma uma cadeira de roda em um triciclo elétrico. Quando você conecta uma coisa com a outra, aquela cadeira de roda se transforma num triciclo elétrico. Você não tem noção do que é ver uma pessoa que está numa cadeira de roda, que vive uma vida, às vezes, difícil, de locomoção, de dificuldade, complicada, às vezes largado, é complexo. A gente já viu isso, eu já fui empregar, a gente já viu várias situações, e quando essa pessoa adquire aquele kit, ela passa a viver de novo, ela passa a andar, ela passa a circular na cidade, ela pode ganhar um emprego, ela tem a possibilidade de arrumar um emprego, de entregar alguma coisa aqui, fazer alguma coisa colar, a vida dela transforma de uma tal maneira, né? E aí, para a gente, no final da história, a gente tentou até se afastar um pouquinho, sabe, de muita tese. A gente tentou, né, a gente entende de impacto, cuida disso, olha para isso, mas no final da história, cada um desses clientes que adquirem um kit desses, eles têm uma transformação de vida. Aí você vai lá no nosso site, você olha que o empreendedor, ele fala isso, nosso objetivo não é só vender um kit, nosso objetivo é transformar uma vida. E quando você vai lá no site deles, ou você vai no YouTube, você vê aquelas pessoas que usam se sentindo vivas de novo, se sentindo úteis de novo, sentindo incluídas de novo. Então, quando a gente olha esse tipo de ação, estou aqui traduzindo com algumas palavras e alguns exemplos o que a gente olha muito como impacto. Né? A gente tem uma outra empresa que ela produz bebidas, e essa bebida, ela faz bem, entendeu? Ela faz muito bem. E quando você está tomando aquilo, você está se protegendo, você está melhorando sua saúde, está melhorando sua condição, está se prevenindo melhor, entendeu? Então, para a gente, isso é impacto. Para a gente é uma visão muito pragmática, uma visão muito simples de tentar investir em negócios que vão fazer o bem para as pessoas. Essa é uma visão muito clara do Rafael, é muito simples, que eu gosto muito e eu falo muitas vezes a respeito aí para quem pergunta. Olha, e a gente partilha dessa mesma visão pragmática, assim, não podia concordar tanto aí com o Caetano, e tangibilizando isso, trazendo assim um caso onde o impacto é claro, né? Essa empresa de logística reversa, logística circular do plástico, né? Ela compra plástico de 200, 300 comunidades de catadores pelo Brasil inteiro, e fomenta, promove essas comunidades, e traz educação e cultiva a comunidade, e daí transforma esse plástico em produtos. Então, cadeirinha para criança, lona para agricultura, com um valor agregado enorme. Então, assim, a empresa ganha muito dinheiro fazendo isso, mas ela está tirando o lixo do mar, está tirando o lixo plástico do mar, né? Está promovendo comunidades, e faz produtos que são que carregam marcas multinacionais por trás, nessas cadeirinhas ou nesses produtos. Por exemplo, ela recicla fraldas, né? E faz novos produtos com isso, e faz isso para multinacionais. Então é um negócio super bem bolado, tem um impacto ambiental. Agora, outra que não, assim, a Zero Jogo, você fala, pô, mas isso não é impacto, né? A gente investiu numa empresa de call center at home, call center em casa, né? Assim, muito antes da pandemia, né? A empresa se chama Home Agent, ela já faz isso há 4, 5 anos. Você fala, puxa, mas é uma indústria de call center, é a pior do mundo, né?
E realmente o call center tradicional tem uma rotatividade de pessoas que pode chegar a 14%, 15% ao mês, né? Dependendo da operação. Esses caras, a sacada é a seguinte: 93% da força de trabalho são donas de casa que não trabalhavam antes. Só que 70% dessas donas de casa têm diploma superior. Então era simplesmente uma questão logística de deslocamento para ficar com o filho, e cuidar da família. Ao trabalharem, né, elas prestam um serviço muito melhor, né, porque elas têm nível superior, fazem isso com muito gosto, então o turnover é baixíssimo, elas atendem a clientes de primeiro nível e elas dobram a renda familiar, porque antes elas não trabalhavam e passam a trabalhar. Então, um impacto social super grande. E ao invés de ir para o outro lado da cidade, gastar o salário numa outra região, elas promovem a micro-região delas, não se deslocam, então utilizam menos transporte público, geram menos poluição. Então tem várias coisas positivas, né? E numa indústria que não é tão óbvia. Então são dois exemplos do que para a gente também a gente entende que seja o impacto aí que dá para trazer. Eu acho bom tema e é o momento oportuno. Então, aproveitando o gancho, a gente lançou uma campanha do Mercas agora, essa semana, que é o desafio Mercas de impacto social. Então, a gente tem um site lá, chamado desafio.mercas.com.br, onde empresas colocam desafios relacionados ao tema impacto social, manutenção da empregabilidade, no contexto que a gente está vivendo. Então, tem lá o desafio do Daicoval, o desafio da Unibis e do Lar das Crianças, e a gente está aberto para a inscrição de startups. Então, é um momento propício também para isso, né? As empresas colocarem aí seus desafios relacionados, buscando manter os empregos, ou se adaptando à realidade, é o caso do desafio da Unibis, então está lá o desafio deles. E tem startups, tem empresas aí no mercado que têm soluções para oferecer. Então, assim, para pegar o tema impacto social, agora é um bom momento. Então, estou convidando quem não conhece também a entrar aí no site, que é o desafio.mercas.com.br, dá uma olhada lá nos desafios, empresas também abertas para colocarem os seus desafios e ser lançado para as startups. Eduardo, você falou aí, eu ia te perguntar cases. E, Caetano, você tem alguns cases aí de empresas investidas ou de fora que são interessantes agora para contar? Eu acabei mencionando alguns. A gente tem dentro do portfólio algumas empresas que a gente menciona quase que sempre. A gente tem um investimento bem legal lá numa empresa de suco, faz bebidas, né, bebidas que tem aí a intenção, né, elas agregam saúde, elas ajudam na manutenção e no bem-estar aí das pessoas. Essa é uma empresa que eu sempre menciono. Eu tenho bastante case ali dentro, né? Acabei de falar de uma empresa nossa, que é a Kit Livre, que é uma empresa que traz uma ideia diferente, que é de inclusão, que é de democratização, trazer as pessoas de volta para um convívio social. A gente tem uma empresa ali dentro que eu acho bacana, né? Tempos atrás recebeu um prêmio do Google, se destacou aí, recebeu um prêmio do Google, a Rentalk. A Rentalk, ela desenvolveu como se fosse um avatar, né? E você tem ali um ícone na sua tela, no seu computador, no seu site, né? Um plugin. Quando você clica naquele ícone, ele abre um avatarzinho, e esse avatar vai traduzindo para quem é surdo todo o texto que você passar o cursor sobre para a língua de sinais, né? Isso ganhou uma notoriedade muito grande, tem sido bastante comentado agora, tem ajudado muita gente aí na tradução e inclusão. As pessoas aí que têm dificuldade de audição, elas têm mais dificuldade também no aprendizado, tá? Então, olha como uma coisa está totalmente conectada à outra, né? A gente tem uma empresa que fez um cartão e o filho de qualquer um leva para a escola e consome na escola, e o pai tem ali toda a informação nutricional, além da informação financeira, né, como aquilo está sendo gasto, tem ali a informação nutricional, como é que ele está se alimentando, e ali já resolve uma dor do pai, que é quando o filho sai de casa, como é que ele se alimenta. Então, o nosso portfólio ele é muito rico disso, né, ele é muito vasto, né, nesse sentido.
o pensamento ele anda muito próximo aí do que o Eduardo busca também. Mencionou, inclusive, uma empresa que a gente já viu, que eu gostei muito, mas para a gente na época não conseguimos, questão aí de tempo, essa coisa toda, mas mencionou aí uma empresa que eu olhei muito, que foi a Home Agent, que é uma empresa que a gente gostou bastante e que foi nessa linha do que a gente estava procurando. Levei até para a gente debater lá dentro, mas tudo tem o seu tempo, né? E a gente acabou não conseguindo, mas a gente gosta bastante da empresa, muito legal, fiquei muito feliz quando eu soube que ele inventou, que ele investiu, né? Se ele tivesse inventado também seria ótimo, né? Mas enfim, fiquei muito feliz aí quando soube que o Eduardo investiu. Então, nosso portfólio é muito rico disso, nosso portfólio sempre foi rico disso desde o começo, e a gente continua com essa visão, a gente continua com a visão de tentar ter um portfólio que traga retorno, mas cause bastante impacto, sim, e ajude muita gente, sim, com muita força, porque a gente sabe que a gente vai precisar disso, né? A gente sabe que agora é hora de colocar inovação, colocar carinho, colocar paixão nas coisas, né? E tentar ajudar o máximo possível de pessoas a voltarem a um status melhor, porque a gente merece, né? O Brasil merece, tá? Boa, legal. E uma pergunta aí para vocês, alguém que está começando carreira agora, vocês têm algumas sugestões? Alguém puder contar um pouco da trajetória aí no mercado financeiro? O Caetano também, se não veio do mercado financeiro, como que acabou entrando e qual que é o perfil de alguém que quer entrar agora no fundo de investimentos, em banco? Vamos fazer um revezamento agora, Ariel? A pergunta difícil número 1, o Eduardo deixou para mim. A pergunta difícil número 2, eu deixo para o Eduardo, pode ser? Pode ser, Eduardo. Começa aí, vai, eu complemento, vai, ajuda aí, por favor. Acho que está mudo. Acho que está mudo ainda, Eduardo. Agora saiu o som aí. Caetano, quer responder, começar você respondendo? Tá bom. Se puder falar. A dica que eu dou é se aproximar aí dos contatos que que já trabalham na área, né, tentar sempre se aproximar dos contatos, já tem conhecimento, já tem experiência. Eu não vim do mercado financeiro, sou engenheiro de processos, estudei administração, sou formado em marketing, mas, enfim, tem todo um background aí de desenvolvimento de operações, desenvolvimento de processos e desenvolvimento de empresas. Então, eu ajudei aí as empresas que eu participei a se desenvolverem. No final da história, o Rafael, de uma maneira muito bacana, falou, vamos investir na economia real. Eu acho que estava no lugar certo, com a competência certa e no tempo certo, tá? E aí, peguei mesmo esse lado da construção, né, de construir, de organizar, de estruturar, e é o que eu faço até hoje com todos os processos, operações e empresas que eu passo. Fiz isso na Casa Bahia, fiz em diversas outras. O conhecimento financeiro que eu tenho não é pouco também, estudei um pouquinho, né, já tenho bastante tempo aí de assentos acadêmicos aí, estudei bastante, então no final da história eu só somei tudo, né, e estava do lado de um cara que teve uma ideia muito bacana, né, e já tinha uma visão nesse sentido, e conectou tudo. O desafio foi lançado, eu topei, eu estava no lugar certo na hora certa, estava com os contatos certos, né, eu acho que a proximidade certa das pessoas certas, e aí tudo funcionou. Para quem quer entrar, e eu acho que se você pudesse falar, cara, é bom que você conheça o máximo possível de bastante coisa, né? Eu sempre digo também que quem conhece tudo não conhece nada, tentar conhecer tudo vai ser raso em tudo. Hoje se fala de um conhecimento em T, né, que você tem que conhecer um bom número de coisas, mas você tem que ser um pouco mais aprofundado em outras, né? Então, acho que a minha dica é conheça o máximo possível do que você puder conhecer, né? Modelo de negócio, operação, a parte financeira, você tem que conhecer o máximo possível. E aí sim, tá perto das pessoas que entendem. Eu acho que o meu grande mérito, se eu fosse falar, é que eu reconheço que eu não sei tudo, mas eu sei com quem eu tenho que andar. E eu sei quais são as minhas fragilidades. E aí eu sei com quem eu tenho que me juntar para fazer isso funcionar direito. Então, acho que se eu fosse dar algumas dicas, era nessa linha.
Era tentar se aproximar das pessoas que muitas vezes são muito melhores do que eu. Mas muito, entendeu? Em muitas questões. E aí, quando, né, uma pessoa boa se junta com uma pessoa melhor ainda, ela fica melhor. Você não vê uma pessoa boa se juntar com outra pessoa boa e ficar pior. Acho que esse é o bom. Se eu pudesse dar uma dica, seria esta. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. Agora sim. Gostou do meu truque para te jogar? Não, eu ia falar isso. Foi o melhor de todos. Olha, eu vou complementar, acho que a brilhante exposição aí do Caetano, falando o seguinte, acho que agora, mais do que nunca, o mundo tem opções para as pessoas fazerem o que elas realmente gostam e tem como vocação, né? Então, tentar achar sua vocação no começo de carreira é o mais importante, aí testar, né? Então, eu testei bastante. Eu sou um engenheiro de produção, eu fiz um curso de Direito e fui me achar nas finanças, né? O meu sócio, né, o Carlos Miranda, fundador lá da BR Opportunities, ele é arquiteto físico, foi professor de cursinho e faz private equity, né? Foi sócio de uma grande empresa aí de consultoria internacional. Então, a questão de procurar a vocação, ela vai passar por testes. Hoje são muitas opções, mas tem coisas que o Caetano falou que são inescapáveis. Estudar sempre, estudar bastante, né? E escolher uma linha, né? Quer dizer, se gosta de operações, começa por operações. Se gosta de finanças, vai procurar um caminho por finanças, né? Ou se gosta de RH, vai para RH. Dá um salto muito grande, né? Uma pessoa de RH depois mudar para finanças sem um background em um em outro, à medida que o tempo passa, vai ficando mais complicado. Agora, o mais importante, talvez, essa questão de achar um mentor, né? Que o Caetano trouxe também, pessoas que podem te apoiar, orientar e te promover também, né? Te ajudar a achar esses lugares. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais dispostas a mentorar, ajudar, a networkar, né? Então, conversar bastante para descobrir a sua vocação e procurar os lugares para fazer esses testes iniciais até achar a veia e sempre com uma cabeça empreendedora. Acho que isso não muda, né? A própria carreira, ela tem que ser vista não mais como um emprego, né? Hoje em dia não existe mais isso, aqueles empregos de 20, 30, 40 anos, né? Mas são ciclos mais curtos e cada um deles é um empreendimento novo e mesmo que seja sobre si mesmo, né? Então, acho que a visão empreendedora vale para montar um negócio, vale para trabalhar em qualquer lugar e tem que ser bastante explorada. Muito legal, gente. Obrigado. Quero agradecer aí o Caetano, o Eduardo por participar e quem assistiu. Então, muito obrigado. Vou finalizar aí a live, está dando já uns 52 minutos. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ariel. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado para vocês também, Caetano, Ariel e todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.